Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo eu estou gravando para ajudar vocês na atividade da terceira quinzena de matemática. A atividade é essa, sobre números complexos, tá? O dia que é para entregar, o e-mail, colocar no assunto nome turma e terceira quinzena. Não precisa copiar o texto, mas é para ler. E esse vídeo aqui é para ajudar vocês, ok? Então, o nosso assunto é sobre o conjunto dos números complexos. Então, vamos lá. Então, até o presente momento, a gente aprendeu o conjunto dos números reais, que foi o maior conjunto que nós vimos, ok? Então, a gente viu os números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente viu os números inteiros, que é os negativos e os naturais. A gente viu o conjunto dos números racionais, que são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, tá? Inclui aqui os naturais, os inteiros, as dízimas periódicas, que são aqueles números com infinitas casas decimais, mas que possuem uma repetição, e os números decimais, tá? Então, aqui nos números racionais, inclui todos esses. E a gente tem também os números irracionais. Os irracionais não têm um símbolo específico, mas algumas pessoas chamam de i, tá? Por que não usa ele sempre? Porque confunde com o 1 em romano, ou 2, tá? Então, os irracionais são os que não podem ser escritos como fração, tá? Então, inclui as dízimas não periódicas, que são os números com infinitas casas decimais, mas que não possuem repetição. Dízimas não periódicas. Exemplo disso seria o π, tá? O π é um exemplo. Π vai 3,14, 15, 9, 2 e assim por diante. Eu não consigo saber quais são os próximos números do π. São infinitas casas decimais e números aleatórios diferentes, tá? Então, e os números reais, tá? Que é o maior conjunto que nós tínhamos aqui. Os números reais é o quê? São os racionais, os que podem ser escritos como fração, mais os irracionais, que é os que não podem ser escritos como fração. A união desses dois conjuntos forma os números reais, tá? A gente tem até um diagrama que é assim, ó. Os naturais, que estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais, né? Aí os racionais, junto com o conjunto dos números inteiros, tudo isso forma os números reais, ok? Então tá. E a gente conseguia resolver muitos problemas utilizando somente esses números. Só que tinha um certo tipo de problema que não era possível resolver. Qual problema era esse? Por exemplo, se você tem x ao quadrado mais 1 igual a zero. Bom, vamos tentar resolver isso aí, né? É uma equação de segundo grau, só que incompleta, então não preciso usar a Bhaskara. Vou passar letras de um lado e número do outro. Mais 1 passa menos 1. Ok. Para tirar a raiz, tirar o quadrado desse x, raiz dos dois lados, beleza? X ao quadrado corta com a raiz, fica só x. E aqui fica raiz de menos 1. Pessoal, existe raiz quadrada de menos 1? Nos números reais não existe.
Mas então inventou-se um outro tipo de número, que é os números complexos, onde raiz quadrada de menos 1 tem solução, raiz quadrada de números negativos, tá? Então isso aqui não existe nos reais, mas existe nos complexos, que é esse símbolo C aqui, tá? É um C com risquinho dentro. Então, nos números complexos isso existe, e é os números complexos que nós vamos estudar agora, tá? Então, números complexos, tá? Então, os números complexos são outro conjunto numérico que surgiu para calcular exercícios, coisas desse tipo, ok? E o símbolo dele, esse Czinho, ok? Ah, professora, então quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Pessoal, a raiz quadrada de menos 1 a gente vai chamar de I, tá? I vai ser um número? Sim, vai ser uma unidade imaginária, tá? Vai ser um número que a gente chama de imaginário. Então, a unidade imaginária vale raiz de menos 1. E por consequência disso daqui, a gente tem que I ao quadrado vai valer menos 1, tá? Então, essas duas informações são importantes é importante a gente lembrar. Raiz quadrada de menos 1 vale I, e I ao quadrado vale menos 1, tá? Vão aparecer situações para usar essas duas coisas, tá? Então, vamos lá. O número complexo, pessoal, ele pode ser escrito de duas formas, tá? A forma algébrica e a forma de par ordenado. Primeiro, vamos ver a algébrica. Então, vamos lá. Como que é a forma algébrica? Bom, o número complexo da forma algébrica é escrito da forma Z igual a mais BI, tá? A e B aqui são números, tá? Números que a gente conhece, números reais. E o I é chamado de unidade imaginária. Então, esse B aqui, pessoal, esse aqui é a parte imaginária, por causa que é o que aparece junto com o I. E esse aqui que não tem o I é a parte real, tá? Então, um número complexo, ele é formado de uma parte real e de uma parte imaginária. Ele é composto de duas coisas, uma parte real e imaginária, tá? Como assim, professor? Exemplo. Z igual 3 mais 2i. Qual que é a parte real desse número? Bom, a parte real dele é 3. E a imaginária? Bom, a imaginária dele é 2, tá? Parte real 3 e imaginária 2. Ah, ok. Então, se fosse Z igual menos 5 só, a parte real dele é menos 5. E a imaginária? Bom, não aparece o I, então a imaginária é 0, tá? Outro exemplo, Z igual 4i. Pessoal, esse aqui não tem parte real não, né? Não, porque não aparece nada sem i, então a parte real é 0 e a imaginária é 4. Pessoal, o número, quando ele só tem parte real, igual esse daqui, ele é chamado de número real. Ele é um número real. Só tem a parte real. E um número, quando ele só tem a parte imaginária, igual esse daqui, ele é chamado de imaginário puro, tá? Imaginário puro. Então, se o número só tem parte real, ele é um número real. Se ele só tem parte imaginária, ele é um imaginário puro, tá? Bom, essa é a forma algébrica. E qual que é a forma de par ordenado? Né? Par ordenado. Bom, a forma de par ordenado é o seguinte. Se você tinha lá
na forma algébrica. Z igual 3 mais 2i. A forma de par ordenado disso aqui vai ser, primeiro é a parte real e depois a parte imaginária. Tá? Então, a parte real, 3, parte imaginária, 2. Então, essa é a forma par ordenado. Tá? Ah, entendi. Então, se for menos 5, então fica parte real menos 5, imaginária 0. Se for 3i, parte real é 0, parte imaginária é 3. Tá? Então, essa é a forma de par ordenado. Primeiro o número real, depois primeiro a parte real, depois a parte imaginária. Certo? É possível também, pessoal, fazer contas utilizando isso daí, tá? Então, as operações. Operações. A primeira delas é a adição. Então, vamos operar dois números complexos. Primeira coisa, a gente vai fazer sempre da forma algébrica, tá? Por exemplo, 2 mais 3i mais 5 menos 8i, por exemplo. Vamos ver quanto dá isso. Então, a gente vai somar real com real, imaginário com imaginário, tá? Então, ó, 2 mais 5, 3i mais menos 8i. Então, mais, né, 3i, que aqui é mais menos 8i. Certo? 2 mais 5, 7. E aqui, mais com menos fica menos. Então, 3i menos 8i vai dar menos 5i. Então, menos 5i. Então, a soma desses dois números complexos aqui deu 7 menos 5i. Ok? Subtração agora. É da mesma forma, tá? Vocês sempre têm que ter atenção com os sinais. 3 menos 6i menos 7 mais 2i. Vamos lá, então. Real com real, imaginário com imaginário. Então, 3 menos 7. Menos 6 menos 2i. Podia colocar menos mais 2i? Podia, mas menos com mais vai ficar menos, tá? Aqui tem um i. Esqueci. Vamos lá. 3 menos 7, menos 4. Menos 6i com menos 2i, menos 8i. Então, a subtração desse número complexo com esse resulta em menos 4 com menos 8i. E agora, a multiplicação. Bom, beleza. Pessoal, quando a gente tinha multiplicação assim de somas, subtrações, assim, igual tá aqui, a gente fazia por distributiva, que é o chuveirinho. E é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, eu vou pegar o 5 vezes o 8, que dá 40, e o 5 vezes mais 5i, que vai dar mais 25i, ok? Terminei de multiplicar o 5, agora eu vou multiplicar o menos 6i. Menos 6i vezes 8, menos 48i. Menos 6i vezes mais 5i vai ficar menos 30i ao quadrado, né? Porque aqui, ó, menos com mais, menos. 6 vezes 5, 30. I vezes i ao quadrado, ok?
Bom, e agora? O que a gente vai fazer? Bom, lembra que eu falei que ia aparecer i ao quadrado de vez em quando para a gente fazer conta? Então vamos lembrar quanto que vale esse i ao quadrado. Vamos subir aqui para a gente ver. Ó. I ao quadrado vale menos 1. Então, no lugar de i ao quadrado, vou pôr menos 1. Então, vamos lá. Então, i ao quadrado vale menos 1. Pessoal, então vai ficar menos 30 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais. E 30 vezes 1 vai dar 30. Então, o i ao quadrado, o que ele vai fazer realmente? Ele só vai mudar o sinal de quem está junto com ele, tá? Porque multiplicar por 1 não vai mudar o número. Mas multiplicar por menos 1 muda o sinal, tá? Então, o que vai restar aqui? Vai ficar mais 30 esse finalzinho. Então, ó, vamos escrever agora colocando real com real, imaginário com imaginário. Vai ficar 40. Aí agora a gente tem esse número aqui. Menos 30, só que vai virar mais 30. E agora as partes imaginárias. Mais 25i, menos 48i. 40 com 30, 70. Mais 25 com menos 48, menos 23i. Ok? Então, esse é o resultado. Então, multiplicação, faz a distributiva, que é o chuveirinho. Vai aparecer um i ao quadrado. Esse i ao quadrado ele só vai mudar o sinal do número, isso vai sumir com o i. E depois faz a continha real com real, imaginário com imaginário. A divisão a gente vai aprender depois, tá? Precisa de mais coisas para a gente aprender a divisão. E vamos agora resolver um problema, tipo aquele primeiro lá da raiz do menos 1 lá. Vamos supor, então, que eu tenho o seguinte problema. x² mais 25 igual a 0. Poderia resolver isso por Bhaskara? Poderia, mas como é incompleta, falta o B, tem o A e o C, o B está faltando. Então eu vou resolver normal, letra de um lado, número do outro. x² menos 25. Ok, vamos tirar as raízes. Quadrado corta com a raiz, fica x. Raiz de menos 25. Pessoal, concorda comigo que menos 25 é igual a 25 vezes menos 1? É, não é? Então, no lugar de menos 25, eu vou colocar isso aqui. Então, vai ficar o seguinte, x igual a raiz de 25 vezes raiz de menos 1. Tá? Posso escrever separado? Pode. Porque é tudo raiz quadrada. Se fosse uma raiz diferente, não podia. É tudo raiz quadrada. Beleza. Qual que é a raiz aqui, mais ou menos, tá? Que pode ser positivo ou negativo. Qual que é a raiz de 25? 5, né? E a raiz quadrada de menos 1? A gente viu anteriormente. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então, vezes aqui, vezes i. Ah, então é por isso que não tinha nos números reais, porque o resultado dá um número complexo. Sim, né? Dá um número imaginário. Esse número imaginário não existe nos números reais. Então, qual que é a solução do meu problema inicial? A solução é menos 5i ou mais 5i. Esse é o conjunto de solução, ok? Então, é isso, pessoal. Agora eu vou explicar a atividade, né? Vamos aqui abrir a tarefa. Atividades. Dados números complexos Z1, Z2 e Z3, identifique a parte real e imaginária de cada um. Você vai falar qual é a parte real do Z1 e a imaginária do Z1. Isso com todos. Com o Z1, com o Z2 e com o Z3. Lembra, na real é o que está sozinho e a parte imaginária é que está junto com o I. 2. Escreva os números complexos abaixo na forma algébrica.
Então, na forma algébrica, escrever esses números na forma algébrica, igual esse primeiro, 2 e 3, é Z igual 2 mais 3i, tá? Escreveu para ordenado na forma algébrica. 3. Dados os números reais, os números complexos, calcule Z1 mais Z2, Z1 menos Z2, Z3 vezes Z1. Então, você vai somar o Z1 com o Z2. Então, vai ficar 3 menos 4i mais menos 6 mais i. É o que a gente fez naquela parte de operações, tá? Tem um de mais, um de menos e um de vezes. Última. Determine o valor de x para que x real, para que o número complexo. Letra A. X quadrado menos x mais 3i seja imaginário puro. Quando é que o número é imaginário puro? Quando a parte real é zero. Então, essa parte real aqui, ó, x quadrado menos x tem que ser zero. Então, você vem e coloca, né, na número 4, na letra A, x quadrado menos x tem que ser igual a zero. Essa é a parte real, tá? Você faz isso aqui, resolve essa equação e vai achar o valor do x. Pode resolver por Bhaskara, tá? Se achar difícil, por Bhaskara, o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale 0. E a letra B, né? Vamos ver lá a letra B. Qual o valor de x para que esse número complexo aqui seja um número real? Ou seja, isso vai acontecer quando? Quando a parte imaginária é zero. Então, eu vou pegar a parte imaginária, que é x quadrado menos 4, igual a zero. Então, x quadrado menos 4 igual a zero. Então, você vai resolver essa equação. E vai descobrir qual o valor de x, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp e até mais.